Primeiramente, gente, que dá bom dia a todos, né? Agradecer a participação de todos que estão aqui na Assembleia. Essa Assembleia, ela, na verdade, é só para a gente expor de forma bem resumida, que não dá para ler a tese toda aqui, tanto a tese quanto o conjunto de propostas que a gente vai levar para o Congresso, para o encontro que vai ter do sindicato. Nós vamos votar todo esse conjunto de propostas, as propostas vão ser votadas de forma separada, né? Cada proposta vai vir um formulário, vai chegar um link do formulário para votar cada uma das propostas e no final somente as propostas aprovadas elas serão apresentadas na tese final que será encaminhada no Congresso Nacional e a gente vai votar também a aprovação ou não do texto referente à tese. A tese, gente, como é que ela funciona? Ela tem uma contextualização, um texto assim só para contextualizar e já indicar as principais linhas, né, de demandas que a gente vai que a gente especifica nas propostas. Em seguida, as propostas por bloco. Primeiro, um bloco que vai o bloco 1, né, que envolve tanto a CBGE, né, tanto o sindicato quanto o IBGE e a direção, e ainda o governo federal. Tudo que a gente fala que é referente a salário, algum outro benefício para o servidor, envolve o governo também. Não envolve só sindicato e direção do IBGE. Então, a gente coloca tudo isso em um bloco. Num segundo bloco, aquilo que envolve somente o sindicato e o IBGE, que a gente fala pode ser resolvido dentro da casa, né? Um terceiro bloco envolve só a CBGE, aí é aquilo que a gente resolve dentro do quarto, né? Que é só a relação com a CBGE. E um detalhe, gente, nesses 3 blocos pode votar todo mundo. Ainda que não seja sindicalizado, esses 3 blocos você pode votar. O quarto bloco é que vota só o sindicalizado, que é referente à alteração estatutária no estatuto da CBGE. E um quinto bloco, gente, é um bloco extra, que ele, na verdade, ele é aquilo que será demandado se acontecer um determinado evento, que é, no caso, terminou o trabalho 100% remoto, acabou, então aí sim, essas estratégias, né, de luta, de demanda, que elas serão adotadas. Caso esse evento não ocorra, não tem sentido. Perfeito, gente? São esses 5 blocos que a gente vai votar, mais o texto da tese. Até aqui ficou tudo legal, gente? Ficou alguma dúvida? Gente, só o diacho, gente, eu esqueci de botar para gravação. Vocês me desculpem aqui, tá? Eu vou interromper aqui rapidinho, porque eu tenho que colocar para gravar. Gabriel, já está sendo gravado, o Guilherme colocou. Não, desculpa, gente. É só você colocar a apresentação da tese. Beleza, voltou para aparecer aqui de novo. Estamos de volta aqui, gente? Beleza. Então, vamos lá. Então, primeiro, gente, vamos bem rapidinho falar um pouco sobre o texto da tese. Eu não vou ler o texto todo, obviamente, a gente já encaminhou, mas ela pega uma introdução falando que foi aprovado, que a gente está colocando só a questão de ingerência política, autoritarismo na gestão, desvalorização do corpo técnico, tentativa indireta de privatização. São diferentes administrações, né, diferentes governos, né, até politicamente assim distintos, mas a gente fala só isso e já começa a indicar uma falta de representatividade da executiva nacional. No texto da tese, gente, a gente sabe que a gente tem muito colega, inclusive amigos nossos, que fazem parte da executiva nacional. Essas críticas, o texto está bem, eu acho que ele está bem duro em relação às críticas com a executiva nacional. A gente sempre reforça, não são críticas às pessoas, não, a gente não está criticando as pessoas que compõem a executiva nacional, a gente está criticando a gestão.
e o modelo de gestão que tem sido adotado. Então, na verdade, por mais incisiva, por mais dura que seja a crítica, ela, na verdade, ela é um feedback, né? Um feedback construtivo. Então, a gente coloca essa introdução toda. Um contexto, gente, essa análise de conjuntura, ela envolve questão de corte no questionário, falta de orçamento para o censo, umas ingerências de forma autoritária, não vai fazer isso, vai cortar sem consultar o corpo técnico, e às vezes até indo contra, né, a opinião técnica. Muda governo, muda direção, a gente continua com essas práticas, a gente ainda tem falta de diálogo com os servidores, a gente tem até ações assim intimidatórias em cima de servidores, a gente tem um volume muito grande, né, de exoneração de servidor em cargo de chefia e substituição. Então, e a gente coloca, né, que a gente é solidário, né, porque isso vem, em grande parte, como reclamação dos nossos colegas da sede. A gente mostra, né, que a gente nós nos mostramos solidários a essa questão, mas a gente gosta de apontar que isso é algo muito mais complexo, algo muito mais complexo simplesmente chegar e colocar começou agora. Não. A gente tem no IBGE um cenário de muita centralização administrativa, então agência e superintendência não tem diálogo, não tem direito a opinar, tem aquela visão, né, só serve para coletar, é só peão e tudo, toda a produção de conhecimento, todos os cabeças estão aqui na sede e a gente que decide tudo. Então tem essa falta de diálogo e essas pessoas que tomam as decisões, elas não têm conhecimento do campo, não têm conhecimento prático, então, às vezes, tomam algumas decisões que impactam a própria segurança e assertividade da operação de coleta. A gente tem tido perda de capilaridade com fechamento de agência, ostracismo de servidores de superintendências e agências. A gente fala um pouco sobre, até um pouco da mudança do perfil do servidor, que a gente tem colega nosso que tem doutorado em áreas assim que são de interesse do Instituto. E, às vezes, por ele estar na agência, por ele estar na superintendência, não, ele não vai participar da produção porque ele é peão, ele está na agência, ele está na superintendência. Então, a gente acaba não aproveitando, né, um colega que poderia colaborar bastante com a gente. E essa centralização excessiva, ela está desalinhada até com a Constituição, que ela busca ela busca princípios mais federativos de empoderamento de estados, de municípios, e a gente vê um IBGE muito ainda preso naquela estrutura quase praticamente do Estado Novo, né? Que só a instância central toma as decisões e o restante tem que obedecer. Então, e a gente fala que a Executiva Nacional, ela segue essa mesma linha. Ela quer resolver tudo sozinha, não consulta os núcleos, não consulta os servidores, quer resolver tudo em petit comitê, é só aquele grupinho que vai resolver tudo. A gente viu na discussão, né, da campanha salarial propostas, iniciativas dos núcleos que foram ignoradas. Então, a gente faz essa crítica à Executiva Nacional e falta de boas práticas democráticas. A gente reforça um ponto importante, que é a valorização do servidor temporário e da necessidade deles terem maior acesso a direitos. Tem vários direitos, gente, que são concedidos ao servidor efetivo e não são concedidos ao servidor temporário. Um exemplo disso é que o temporário não pode acompanhar o cônjuge, por exemplo, quando ele vai fazer uma cirurgia e tudo, ele toma falta, ele não tem essa licença para acompanhamento. Então, a gente continua, né, essa luta em relação aos temporários. Falta de orçamento do BGE e similaridade com precarização programada para privatização. A gente viu recentemente até uma consulta na intranet falando, dê sugestões, meio que tentando direcionar para a IBGE+, para captar recursos de fora. Então, a gente posiciona a necessidade do IBGE. Ajuda de fora é bem-vinda? Lógico, toda ajuda é bem-vinda, mas é necessário a gente ter um orçamento público que garanta as atividades do IBGE. Ele não pode ser subfinanciado.
Então, a gente trabalha um pouco nesse parágrafo aqui. Pessoal, se eu estiver andando rápido, vocês, por favor, podem interromper, podem escrever aqui no chat. Os colegas aqui estão acompanhando, qualquer coisa eles me avisam aqui. Aqui a gente fala um pouco também sobre o censo demográfico e ações para o próximo censo, necessidade de consultar quem trabalhou em campo, quem estava nas áreas, nas sub-áreas, porque senão é o mesmo erro repetindo, um bando de gente que nunca segurou um DMC vai tomar decisão de estratégica que vai impactar na hora da coleta. Então, não, tem que ter esse diálogo e ampliar a participação de superintendência e agências nessas etapas, principalmente etapa de planejamento. Mudança na governança do IBGE, uma maior participação e autonomia dos estados. A gente fala que não dá para ser, novamente, um pequeno grupo de pessoas, todas lá da sede, tomarem as principais decisões sem consultar agência, sem consultar a superintendência. A gente precisa, inclusive, ter direito a voto nas principais instâncias que vão decidir as principais estratégias do IBGE. Aqui, a nova realidade de servidor de nível intermediário, a gente sabe que todo servidor, sem exceção, ele foi importante, ele tem um contexto histórico que colaborou, né, para o IBGE chegar no patamar que ele está, mas a gente também não pode ser cego em relação ao perfil de servidor que tem entrado no órgão. Não entra servidor, gente, que já tem nível superior, pós, experiência técnica, né, já vem com experiência de mercado. Então, a gente precisa enxergar essa, tanto para compreender que a gente precisa melhorar um pouco a remuneração dos servidores do nível técnico, quanto também aproveitar esses servidores na produção de conhecimento também. Não tem que ser exclusivamente o cara que vai coletar, ficar lá só, sendo que esses servidores eles têm boas ideias, eles têm qualificação profissional em determinadas áreas, que pode ser muito bem aproveitada pelo Instituto. Então, a gente desenvolve um pouco isso. Aqui, foco na campanha salarial e valorização, a gente vai continuar a gente tem que continuar, né, já esses diálogos não parou por agora nessa última negociação, e principalmente chamar a atenção da Executiva Nacional, olha, vocês fizeram uma negociação que não foi tão boa assim. Todos os outros órgãos conseguiram negociações melhores que o IBGE. Por quê? Porque eles não apresentaram propostas. Chegaram lá, olharam, corrigiram uma coisa ou outra do MGI e é isso aí. Ignoraram as propostas dos núcleos estaduais, que eram melhores do que o governo ofertou. E então a gente já quer começar agora, desde já, essa campanha e valorização dos servidores também. A gente tem, entre outros aspectos que a gente vai falar aqui, da RRA, do RRA, na verdade. Reconhecimento de ações, agora esqueci, de aperfeiçoamento. Mas para permitir, tem determinadas áreas que talvez não seja interessante o cara obter um doutorado, mas tem como ele somar um ponto em determinadas qualificações para equivaler. Então, isso é importante a gente ter essa valorização aqui. Mais campanha de promoção à qualidade de vida do servidor. Então, sindicato, gente, não é só brigar, não é só lutar por direito. É também voltar, buscar, né, ação de promoção à saúde, atividade física, saúde física e mental. Então, buscar convênio é importante. Então, a gente vai chamar a atenção que é oportuno que o Sindicato Nacional ele volte a organizar isso. Já foi assim no passado. Então, ele precisa voltar a convênio com a academia, com o Gimpes, esses negócios. Isso tudo ajuda na qualidade de vida do servidor e impacta positivamente no nosso trabalho também. E o modelo proporcional, que a gente vai falar aqui, que isso está em votação, é uma pauta histórica aqui do Núcleo de Minas, para evitar exatamente essas decisões de um pequeno grupinho de colegas que pensam todo mundo igual, e não abrem, né, a participação para os outros colegas do IBGE, gerando essa grotesca falta de representatividade. Gente, eu resumi a parte do texto. Ficou alguma dúvida em relação a essa parte referente a texto mesmo? Igual eu falei, para a Assembleia não ficar gigantesca, gente, eu resumi bastante aqui, mas o texto da tese está lá para todo mundo ler,
a gente encaminhou nos principais grupos. Quem não recebeu, gente, pode chamar aqui, que a gente encaminha a tese, que a gente encaminha essa proposta de votação, beleza? O Pedro perguntou se ele tem como voltar no ponto 3, ele não estava na chamada ainda, então só rapidinho voltar no ponto 3 aqui, Pedro. Valorização de servidor temporário e maior acesso a direitos. Aqui é um parágrafozinho só, mas ele está contemplado nas propostas, que é para ampliar os direitos dos trabalhadores temporários. São vários direitos que o servidor efetivo tem acesso que o temporário não tem. Então, já são demandas, a maioria delas, Pedro, já está até aprovada em congressos anteriores, e a gente não está... E essas que já estão aprovadas, a gente nem está colocando para votação aqui. A gente vai até colocar, olha, isso aqui foi aprovado. E aí? Como é que está o andamento? A gente vai fazer essa cobrança em cima da Executiva Nacional. Beleza? Por exemplo, a indenização de campo. A gente tem várias coisas que já estão aprovadas e a gente vai continuar cobrando. E tem outras que a gente está colocando aqui que é novidade também. Beleza? Pessoal, mais alguém? Gabriel, bom dia, tudo bem? Pode falar, Beraldo, tá com a fala aí. Turma, bom dia a todos e todas. Gabriel, eu queria, e aí seria o acréscimo. Na reunião passada eu não pude participar, acabei, estava em campo e tal, e não consegui participar, mas eu acho que foi quando tirou-se as propostas. E aí, se ainda houver tempo, eu queria incluir aí uma outra, e teria que ser inclusão, porque não podemos atrelar ela a uma outra, que eu queria incluir a retomada da discussão pela categoria da filiação do nosso sindicato a uma central. Muita coisa desse isolamento, dessa não apresentação de propostas semelhantes àqui, porque a gente apresentou uma proposta que era aquela defendida pelo sindicato da categoria, aquele aumento que o Bruno, que a gente recebia, esqueci o nome, mas não é dos cargos, era a tabela dos cargos, não é... Tecnologia? Não, foi isso, era de ciência e tecnologia, justamente. E aí, o que ocorre? Aquilo, a gente não conseguiu, e de certa forma, a gente já acreditava que não conseguia, porque a direção do IBGE já tinha dado pau naquela tabela uma vez, né? E o IBGE o sindicato ficou defendendo naquela tabela e a gente não discutiu outra tabela. Eu acho que muito disso se deve à questão da não participação, porque nós ficamos isolados, a gente fica isolado, não participa de discussão nenhuma, não tem... discordar é elemento positivo. Então, assim, eu acho que a gente precisa participar, e aí essa discussão precisa voltar para ver em que federação, sei lá, isso é uma discussão longa. Inclusive, eu não estou defendendo que o IBGE volte que o sindicato volte a ter filiação numa federação. Mas que a gente precisa colocar isso em discussão, a gente precisa. O sindicato tirou isso, essa discussão não é feita dentro da categoria. E aí a gente fica isolado, principalmente nas campanhas salariais, a gente fica isolado, não participa de outros grupos, não fica sabendo de outras tabelas que outras organizações estão apresentando, e aí a gente acaba, já é pela segunda vez. Aquela vez a gente perdeu os 4% de aumento, porque a gente assinou por 2 anos, né, e ficou perdido. E agora, na tabela, que a gente não apresentou a tabela, e acabou que quem apresentou teve um aumento maior que a nós. Então, assim, essa discussão precisa voltar, e eu queria colocar isso como mais um ponto aí na nossa tese. Perfeito. Beraldo, coloquei aqui, cara, proposta vai para o bloco 3, né? Proposta 3.3, filiação da CBGE a uma entidade nacional representante dos servidores públicos. Pode ir dessa forma? Pode. Uhum. Beleza. Aí, Jaque, Guilherme, vocês coloquem lá no Forms, né? Essa nova proposta aqui.
É, o Guilherme Moreira levantou a mão, pode falar, meu caro. Guilherme? Eu estava com o microfone desligado. Eu só gostaria de endossar a proposta do Beraldo, porque é muito importante. Se você vê as propostas e os ganhos que a gente teve, por exemplo, nas últimas negociações, e as pautas que estão sendo dadas, elas vêm da mesa geral. A mesa geral, nossa, é composta pela Condicef e pelo Fonacat, mas as propostas saem basicamente deles. E é a Condicef que senta, tá, na hora de discutir esse tipo de coisa mais geral para todos os funcionários públicos. Então, a equalização, por exemplo, do nosso auxílio, saiu de lá. A recomposição dos auxílios saíram de lá. Então, diversas pautas que a gente está tendo, diversos ganhos de qualidade de trabalho ou de equalizações, elas estão saindo dessas pautas gerais, mas que, apesar de o nosso sindicato colocar que ele luta, ele não consegue negociar isso de forma isolada. Por quê? Porque isso é uma negociação que é geral. E essa negociação geral, ela normalmente parte ou da Condicef, na hora de sentar, porque é a Condicef que senta, e a Fonacat. Nós apresentamos isso na DM, ela caiu, né, quem estava lá, mas qual que é a defesa que eles falam? É que eles perdem assento. Eu não acho que a gente perde um assento, a gente ganha um assento, porque a gente ganha um assento na mesa que vai discutir as pautas gerais do funcionalismo público como um todo, a gente ganha em termos de relevância, e as pautas específicas, sim, essas a gente tem que discutir. Mas eles dizem que, quando vão sentar, eles perdem um assento, porque quem negocia é a federação. Não é. Todas as pautas específicas, se você pegar nos acordos de quem é afiliada a alguma federação ou confederação, por exemplo, a Condicef, sentam os representantes daquele local para as pautas específicas, mais o representante da Condicef, ou seja, a confederação vai junto com você fazendo pressão. Isso é uma coisa importante, eu acho que é uma pressão importante e que a gente sim deve levar isso para a categoria decidir se ela vai querer ou não, se ela quer ir para a Condicef, se ela quer ir para a Condicef, se ela quer ir para a CUT, se ela quer ir para a Conlutas, não importa. Eu concordo com o Márcio que a gente tem que pautar, e eu sou favorável a gente não ficar isolado, a gente está junto com alguma confederação. É isso. Beleza, valeu, Guilherme. Pessoal, seguindo aqui, vamos apresentar as propostas agora do bloco 1. Essa proposta primeira aqui, gente, ela é importante primeiro a gente destacar que ela não é concorrente com o restante da luta por ampliação do salarial. A gente tem aí a PEC 21, a PEC 27, 21, que busca, né, equiparar o IBGE a órgão do Estado. A gente tem as lutas, né, para ampliação do salário, pegar uma tabela melhor e tudo. Essa daqui, ela não é concorrente, essa proposta, ela é subsidiária. Por quê? Porque pautas mais graúdas, como equiparar o vencimento do IBGE ao do IPEA, elas demoram muito mais para ser aprovadas. Então, essa daqui, ela vem de forma subsidiária para, enquanto a melhor negociação não sai, né, equiparar o IBGE ao órgão do Estado, ter ampliação salarial, equiparação e tudo, o que pode ser feito para melhorar a situação de quem está nativo agora com a tabela atual, com o que a gente tem. E daí o núcleo aqui de Minas está colocando em votação essa, de pegar a tabela do nível técnico, igual eu falei, o perfil da pessoa de nível técnico hoje é diferente. São pessoas que já têm pós-graduação, que já chegam, às vezes, com pós-graduação e experiência no mercado. Então, seria o quê? Incorporar o valor da GQ3 hoje para o vencimento básico, e é importante ser o vencimento básico, porque a GD e IBGE tem sempre aquela discussão, 50%, 80% e tal,
Então, incorpora a GQ3 ao vencimento básico, e isso é importante para os colegas que aposentaram com GQ1 ou GQ2. Então, eles teriam a GQ3 incorporada já ao vencimento básico, e também dá acesso para o servidor do nível técnico a tabela da RT, a mesma tabela do nível superior. Então, só para a gente... E também a gente teria até ver, né, que aí já é uma questão jurídica, tudo, acordo com o MGI, olhar para o executivo, ó, ver se isso aí pode entrar meio que como um anexo aí da proposta lá de 2026, ver como, já que a RRA que a gente vai discutir em seguida também viria junto, assim, essas duas propostas casadinhas, né, que seria bom para todo mundo. Então, só para ter uma ideia, como ficaria, vim aqui na tabela, como que ficaria assim, com essa alteração? Se a gente incorporasse a GQ3 ao vencimento básico da tabela de técnica, essa tabela, gente, é de 26, não é que está vigindo agora não, é que vai entrar ano que vem, só para a gente ter uma ideia. Ela ficaria assim, ó, o vencimento básico, a GD e IBGE, então, aqui são os mesmos valores da RT do servidor de nível superior, são os mesmos valores iguaizinhos, e aqui, gente, como que ficaria? Nota, não, Gabriel, mas, poxa, aqui talvez no final não mudou muita coisa e tudo, mas, gente, hoje a gente tem especialização que até AD e tudo, dá para fazer e tudo, vai incorporando. Se a RRA for aprovada, que a gente tem servidor de nível superior que também não tem tempo de fazer um mestrado e doutorado, mas conseguiria fazer uma especialização, especialmente nesse formato EAD, a gente conseguiria uns ganhos melhores. E isso é importante por quê? Porque a gente mantém os nossos colegas que são de nível técnico na casa, que senão, gente, mais cedo ou mais tarde, vai arrumar um concurso melhor, e às vezes até um trabalho mais chato, mas com uma remuneração melhor. Então, vai saindo, o IBGE vai minguando, vai fechando a agência, e no final das contas, acabou o nível técnico do IBGE e todo mundo perde a paridade. Aí é ruim para todo mundo. E ainda que eu seja nível superior, é ruim para mim, porque vou começar a ter que fazer 1 milhão de coisas, não vou ter condição de tocar o barco sozinho. Então, é um cenário que é ruim para todo mundo. Então, pessoal, essa é a primeira proposta. Eu vou falar todas do bloco 1, gente, aí depois eu abro para dúvidas, beleza? Para a gente poder ir mais rapidinho. A proposta 1.2, aplicação do reconhecimento dos resultados de aprendizagem, estavam faltando resultados aqui, que é o RRA, como critério para fazer jus à retribuição por titulação, a RT. A Fiocruz, gente, ela lutou, a ASFOC, que é o sindicato deles, eles conseguiram colocar isso em lei. Tem uma lei que institui o RRA para os servidores da Fiocruz. Foi feito no acordo. A gente poderia colocar nos mesmos moldes. Como que essa modelação, como que o RRA ele vai funcionar, eles ainda vão regulamentar. Mas o RRA está aprovado. Então, talvez o mais importante seria o IBGE conseguir essa aprovação também. A regulamentação, vê depois, vai ter discussão, a gente tenta, lógico, alinhar com a Fiocruz, porque aí a linha vai 2 órgãos negociar de uma vez só. Eu coloquei aqui o anexo 2, gente, ele é exemplificativo, porque, igual eu falei, o importante é a aprovação do RRA, depois a gente vê como é que faz, porque a gente não tem aqui o modelo da Fiocruz. Oi? Gabriel, só uma coisa. A regulamentação é uma resolução do Conselho Diretor do órgão. Isso. Não, ótimo. Melhor ainda. A única exigência é que ela tem que ter critérios objetivos. Não pode ser critério subjetivo. Perfeito. Essa Show de bola. Ô, Guilherme, se você puder também, cara, coloca o link daquela lei no chat, que aí, gente, se vocês quiserem... A lei foi essa que saiu no nosso agora. É na nova regulamentação, na proposta de reformulação da carreira agora, que teve para todo mundo, eles incluíram mais um artigo dizendo que eles vão ter a RRA. Outra coisa, só voltando no ponto anterior, muita gente diz que não pode ter titulação de mestrado, doutorado de nível superior para você incorporar, fazer um pedido de aqui
a carreira de nível médio tenha isso, os TAIs conseguiram que a RSC, que é a RRA das universidades, né, chama Reconhecimento de Saberes e Competências, seja aplicadas à carreira deles. Logo, se eles tiverem, a partir desse, eles conseguiram, então, se eles tiverem mestrado, doutorado ou especialização, eles vão ganhar uma titulação referente a isso. Então, ela é possível, sim, ser aplicada, está aplicada é um ganho da negociação dos TAI, que é uma carreira de nível intermediário das universidades, ela pega tanto no nível intermediário quanto no nível superior, os TAI, mas eles vão poder utilizar. Então, assim, por causa do nível superior, ela é igual à nossa, ao RRA que a gente quer, e também com a Fiocruz, e no caso do nível intermediário, eles também vão poder utilizar, porque vai ser possível de utilizar em toda a carreira dos TAIs. Só isso. Show de bola. Valeu, Guilherme. E aqui, gente, é só um anexo que ele é, na verdade, exemplificativo. Isso, tendo aprovado a RA, igual o Guilherme falou, a gente faz a regulamentação depois, como é que é. Aqui, por exemplo, só uma pontuação, quanto que valeria um mestrado, um doutorado, uma especialização. Então, para você, no final das contas, ter o doutorado, o RT equivalente ao doutorado, 8 pontos. Então, você pega aí um mestrado, mais 5 especializações, alguma coisa, pronto, você tem o doutorado. Aí, isso incentiva. Lembrando que a especialização, por ter a modalidade EAD, facilita muito para os colegas que não têm condição, né, de até pleitear um afastamento para mestrado, doutorado, ou então a carga de trabalho é gigantesca, não tem como mesmo. Então, a EAD, ela facilitaria bastante. Beleza, gente? Todo mundo, como eu falei, todo mundo ganha com isso. Sem contar que para o órgão também é uma vantagem, né, o Gabriel? A gente não precisa sair e muitas das vezes as especializações são focadas no mercado de trabalho, ou seja, na atividade laboral de cada um. Isso. Então, muitas das vezes, você vê aí que, mesmo nas privadas, eles preferem uma pessoa com 2, 3 MBAs, que são especializações, do que alguém com um mestrado, né? Por quê? Porque esse camarada, ele se especializou em 2, 3 atividades laborais totalmente necessárias à atividade daquela empresa. Então, esse cara, muitas das vezes, é mais valorizado do que alguém que fez um mestrado, um doutorado e se especializou em excesso numa atividadezinha. Então, para a atividade meio, por exemplo, que é boa parte das coisas que a gente faz aqui e de produção, de processos, que é o nosso serviço aqui das agências, as especializações, às vezes, são melhores do que o mestrado, né? Ou do que o doutorado. E isso pode fazer você querer se especializar cada vez mais em serviços, ele vai mudando, vai treinando novas tecnologias, você vai se especializando, vai produzindo um serviço cada vez melhor e, portanto, o ganho para a sociedade é melhor e para a gente também, porque não é só a gente tendo o nosso engrandecimento ou reconhecimento pelo serviço prestado, que a gente quer, mas também um ganho salarial pelo nosso esforço e o investimento que nós fizemos na nossa qualificação. Perfeito. Aqui, gente, a 1.3 seria um adicional de dedicação exclusiva. Então, equivale a um valor, assim, até não é tão graúdo, né? Seria mais simbólico, equivaleria a 25% do investimento básico, para aqueles servidores que toparem ficar em regime de dedicação exclusiva, ou seja, não poderia exercer nenhuma outra atividade remunerada, seja pública ou privada. Ter participação no quadro societário de empresa, no quadro administrativo conselho de SA, seria, assim, a dedicação exclusiva mesmo. Teria um adicional. Isso por quê, gente? Primeiro, tem vários colegas que já estão nessa situação, que respiram o IBGE, assim, quando acorda e quando vai até o momento que vai dormir, e ainda sonha com o IBGE. E a gente tem colega... Não, eu não posso fazer esse tipo de acusação, gente, mas a gente escuta uns causos lá na sede de colega que arrumou outro emprego e tal,
e no PGD, né, às vezes até em horário não compatível e tal. Então, isso aí, ela seria um incentivo, né, também para os colegas se dedicarem exclusivamente ao IBGE. Beleza? E, por fim, gente, a proposta que ela está nesse quadro de governo também, é manifestar, aí aqui nós vamos só manifestar o apoio à nota técnica sobre a natureza das atividades do IBGE como típicas de Estado. Foi feita pelo coletivo UNIR para reconstruir, no qual nosso colega Guilherme aqui faz parte. Essa nota técnica, gente, ela será encaminhada de uma forma ou de outra. Ela já vai lá para o Congresso, não vai nem... Aí você até me corrige, o Guilherme, vai até antes do encontro do Sindicato Nacional. Ela vai já passar pelos parlamentares e tudo. Então, Vai, aqui, semana gente... que vem ela estará lá com o pessoal, vai um pessoal do Ceará, de Goiás, ali, faz parte do nosso coletivo, a Grace também, lá do Rio de Janeiro, da Chile, mais algumas pessoas, e nós vamos entregar para os parlamentares, para os senadores, a fim de que eles possam abraçar a causa da PEC 27, 21 ou 27, agora... 27 e 21. Acho que é 27. A PEC 27, que está lá no Congresso, que o Cajuru está lá redigindo, mas a gente tem que fazer uma certa pressão para que eles possam Dar o devido tratamento, né, ela para a gente, né? Aqui de Minas, desse coletivo fazem parte eu, o Daniel, né? O Daniel Dutra, lados econômicos, e aí a gente vai tá fazendo essa pressão juntamente com eles, colocando todas as coisas que estão acontecendo. Por exemplo, você ter que tirar, por exemplo, sair do centro do Rio de Janeiro, não é sair da Chile, mas de um local onde que era bom para todos os funcionários, que é no centro da cidade, e se deslocar para um bairro totalmente afastado, onde que as pessoas estão demorando 2, 3 horas para você chegar, porque você não tem dinheiro para bancar um aluguel, por exemplo, da sede, é um problema. A gente enfrenta esse problema por exemplo, com as agências, mas quando as principais diretorias, o núcleo sede do órgão, enfrenta esse problema, é um problema que é muito grave, institucionalmente falando, né? Então, isso é uma coisa que é importante. A gente não devia sofrer esse problema em lugar nenhum. Mas, então, no núcleo, no coração do órgão, 3 diretorias têm que sair do seu lugar, porque a gente não tem verba para fazer isso, a gente não tem verba, foi escancarado que a gente... Agora, por exemplo, o Censo Agro está meio que assim, não tem verba para fazer, já não sabe mais se vai começar em abril do ano que vem. Então, essa permeada toda dessas coisas está sendo debatida e colocado ali de tal forma que a gente gostaria mesmo de um apoio para a gente virar órgão de Estado e ter mais força como órgão de Estado para pleitear orçamento, para pleitear diversas coisas quando a gente se transforma em órgão de Estado, né? Inclusive ganhos salariais. Beleza, pessoal. Aqui, gente, nesse primeiro bloco aqui, ficou tranquilo, gente? Alguém ficou com alguma dúvida? Nesse bloco aqui das 3. Aí, lembrando, gente, a nota técnica, ela foi compartilhada também. Quem não recebeu, gente, avisa que a gente encaminha ela. Aqui ficou, nesse primeiro bloco, dessas 4, ficou alguma dúvida? Podemos passar para o próximo? Gabriel, se for Oi. aprovado por aqui o apoio, o núcleo irá assinar a pauta de forma como o núcleo Chile já assinou e o núcleo Ceará já assinou para poder ir para o junto. Beleza. Aí eu só vou pedir para que essa votação da assinatura do núcleo ela passe em separado.
para que a gente possa enviar hoje, porque os meninos vão viajar, precisam imprimir as coisas todas, para não ter problema. Todas as propostas elas são em separado. No Forms lá não, ver... eu sei, mas eu estou falando o núcleo assinar a proposta do nosso coletivo, para que ela possa ser votada no final da reunião, para que, assim que eu terminar, eu puder falar para a Gisela, para ela poder colocar o núcleo como... Não, como ela consegue esperar até 5 horas, porque eu acho que foi um form só. Tá. Pode ser. Porque aí 5 horas a gente manda. Então tá. Beleza? Beleza. Eu Pessoal, vejo, falo. Seguindo aqui para o segundo bloco, mesma coisa. O bloco envolve a CBGE mais o IBGE. Vou passar tudo, depois a gente, se tiver alguma dúvida, a gente pausa em um ou outro, beleza? Segundo, gente, igual, é a mesma coisa. O nosso foco é ser uma carreira de Estado, isso não essa ideia que a gente vai apresentar aqui não é concorrente, mas se estamos como uma instituição de ciência e tecnologia, eu acho que cabe à direção, né, uma instrução normativa que classifique todo servidor do IBGE com status de pesquisador de uma instituição de ciência e tecnologia. Por quê? A gente tem várias oportunidades, né, de bolsa de pós-graduação, pós-doutorado, às vezes, para quem está fazendo doutorado, né, doutorado sanduíche, tudo, que pedem, não, ela abre só para quem é de instituição de ciência e tecnologia. E nas condições atuais, é só o pessoal da ENSE que tem esse privilégio. Então, seria, na verdade, estender isso a todos os servidores do IBGE. O colega nosso, ele é doutor em geoprocessamento, está, às vezes, numa agência ou numa superintendência e não pode pleitear isso porque ele não é da ENSE. Então, a ideia é que isso seja ampliado para todos os servidores tenham esse reconhecimento como pesquisador de ICT. Beleza? A segunda proposta, gente, é algo muito sensível que está relacionado à relação entre o CDDI e SDI. O CDDI está... eu fico falando assim que ele está indo em contramão da Constituição. Se a Constituição ela busca ampliar a participação de municípios, de estados e tudo, o CDDI está cada vez mais centralizador. Sempre foi, mas eu acho que teve uma escalada ainda na centralização. Então, a ideia é retomar boas práticas de comunicação do fluxo de informação entre o CDDI e as SDI, valorizando experiência, principalmente dos nossos colegas da SDI, né, que tem boas práticas, tem experiência de ficar frente a frente com a imprensa e tudo. A gente voltar também os meios de comunicação oficial como foco de notícia, resultado de levantamento de IBGE e tudo, descentralização do processo de produção de materiais locais, porque hoje o Rafael está até aqui com a gente aqui na sala, mas só pode divulgar o que o CDDI produz. E a gente tem uma capacidade incrível dos SDI produzirem material para divulgação, e isso não é aproveitado, porque o CDDI só considera aquilo que ele produz. Então, seria interessante a gente ter essa descentralização e o fluxo, né? O cara do SDI produz, encaminha para os colegas lá do CDDI só para validar mesmo, e isso torna-se um material oficial de divulgação do órgão. A gente tem uma maior integração entre o SDI e a SDI e a CDDI na produção de material institucional para suprir capacidade do corpo técnico, ou seja, tem muita coisa, gente, que eu não sei mexer. Então, assim, às vezes, os colegas do SDI, eles podem criar esse material para a gente, o próprio servidor do IBGE. Às vezes, assim, eu na área de base territorial, eu faço material, mas às vezes eu faço assim com a ideia que eu fiz para mim mesmo. Ele não está assim num vocabulário, numa diagramação mais acessível. Então, o SDI poderia entrar exatamente nesse ramo de atuação. Beleza? Seguindo aqui. Ampliação de ação para
ter o fechamento de agência. Então, a gente colocar critério mínimo de manutenção da capilaridade do IBGE, como, por exemplo, tem que ter toda a região geográfica intermediata, que é a que o IBGE está usando, tem que ter uma agência. E tem um número máximo de 15 municípios na subordinação de cada agência. Senão, a tendência, pessoal, vai fechando a agência, vai ficar uma agência para o norte de Minas todo. Aí não, a gente sabe que é distante, que você fazer uma PNAD na área rural, para quem está em Montes Claros, às vezes fazer uma PNAD na área rural lá naquele município que é mais distante, é um dia só para você chegar lá. Então, manter essa capilaridade, gente, é importante, fora as pesquisas que envolvem município. A gente tem Munique, vai fazer Munique com 50 municípios, então aí fica um pouco complicado. É importante a gente ter esses critérios mínimos. Beleza? A 2.4, recomendar a formalização de parcerias entre ENSE e superintendências para ofertar curso com emissão de certificado da ENSE. Por quê? A ENSE ela pode emitir um certificado que vai ter uma validade muito maior do que eu fazer um certificado aqui, peguei um papel, você concluiu o curso, tudo. Então, a ENSE ela tem essa formalidade, e a SES, tanto SES como algumas agências, a gente tem equipe para repassar, às vezes, um curso, tanto para a gente de dentro quanto para a gente de fora, e esse curso ser referendado pela ENSE. Lógico que isso envolveria o fluxo de trabalho e tudo, mas de validação, tudo, mas seria interessante a gente aproveitar isso. Seguindo ainda no campo da ENSE, ampliar a oferta de curso, principalmente em EAD e período pós-laboral. E também, gente, a ENSE, às vezes, ela lança o negócio, quem tem interesse em ser professor em formato EAD, ela só avisa, mas, gente, seria interessante ter um edital mesmo. Edital com seleção transparente, objetiva. O Gabriel quis se inscrever aqui, então quanto que ele pontua e tudo, para poder ser professor da ENSE, assim, no formato EAD. Um plano de investimento na infraestrutura de prédios próprios do IBGE, economizou no outro, e os prédios próprios aqui em Minas? Vai deixar cair tudo também, sem investimento nenhum? Então, a gente tem essa ideia, precisa ter esse plano de investimento também, porque o IBGE não é só lá no Rio de Janeiro. Pergunta, esse propósito 2.6, ela inclui investimento em infraestrutura de prédios, compra de prédios para as agências? Não, a princípio não, mas pode entrar. O que vocês acham? Pessoal, Rafael deu uma ideia aqui, para o pessoal que está aqui, gente, vocês acham que vale a pena incluir? Falou, inclusive, compra, né, de imóveis para os locais estratégicos que são necessários. Também tem esse plano de aquisição, né, de infraestrutura. Começar das agências maiores para as menores, não sei. Vocês acham, gente, que a gente pode incluir isso nesse texto? Guilherme, você levantou a mão, cara? Eu levantei, eu queria ter falado um pouquinho sobre o ponto anterior, mas eu acho que isso aí que o Gabriel falou, acho que a infraestrutura tem que compor tudo, né? Tanto a atualização, por exemplo, da parte estrutural, por exemplo, como também do mobiliário, né? Muitas das vezes os nossos colegas, nós passamos por aqui na sede, nós passamos ali no censo por uma troca de mobiliário, aqueles de quina assassina, né, que são aquelas quinas 100% quadradas, foram substituídos, ou tiveram que colocar borrachinha para não dar o problema aqui no pulso aqui, e você ter ler. Então, tiveram que fazer uma atualização do mobiliário, e eu acho que isso também tem que se passar também para os nossos colegas, porque é condição de trabalho, né? Amanhã começa a ter falta por problemas laborais, por problemas de saúde laboral, e isso é uma coisa importante. E só para pegar o gancho, com relação ao número máximo de agências, a gente tem que exigir que o projeto rede seja cumprido na prática e não extrapolado.
projeto Rede prevê número máximo de municípios, ele prevê distância máxima de tempo de viagem entre a sede do município, sede, até o local, que é no máximo, estourando mais de 2 horas e meia, acho que é 2 horas e meia de viagem, para você conseguir chegar naquele município, senão ele tem que ser passado para outro município. Ele prevê tamanho do município, ou seja, a quantidade de pessoas que estão lá. Ele prevê a área da agência, tudo isso como limitadores da parte. Inclusive, eu participei do projeto Rede, e quando o pessoal da sede estava montando, eles esqueceram de algo muito importante. Eles esqueceram da geografia, ou seja, eles esqueceram do QNET, eles esqueceram da base, eles esqueceram de todas essas partes da geografia, que é um trabalho que é grande das agências. As agências fazem esse trabalho e não estava sendo computado. Depois que eu cheguei, eu mandei computar ele, trouxemos o pessoal da DGC, hoje o atual diretor, né, que é o Stenner, ele foi meu colega de trabalho nessa, a gente trabalhou com as bases, com tudo. Então, assim, é muito importante que a gente tenha aquilo, porque aquilo é um critério objetivo. Aquilo é um critério técnico e objetivo, e eu acho que vale a pena lutar. Pode ser melhorado o critério? Pode. Eu acho que foi feito em 14, nós já estamos em 25, eu acho que a gente pode pensar em até melhorar esse tipo de coisa. Mas a gente, enquanto não tiver outro, eu acho que a gente não podemos deixar ingerências políticas deixarem amontoar, ou a pessoa falar, eu não quero, traz para mim. A gente tem que ter um critério técnico, e aquele é um critério técnico, especificamente técnico. Valeu. Não, perfeito, gente. Seguindo, gente. Rafael, pode falar aqui. Liga seu microfone, só porque senão vai... Peraí. Beleza. Não sei se vocês me escutam, pessoal. Essa coisa do prédio, eu sugeriria, né, tanto a aquisição ou mesmo construção de prédios para as agências e para as unidades do IBGE, como uma questão estratégica mesmo. Primeiro, porque se você tem um prédio próprio, pode existir menos assédio para o fechamento daquela agência em determinado local. A gente pode começar das maiores agências para as menores agências e tudo mais. E segundo, que a gente pode ou adquirir ou construir prédios, espaços que já sejam... Acho que eu caí aqui. Eu caí, mas... Não, foi o Gabriel, né? Então, por isso que, eu acredito que talvez seja uma boa a gente tentar colocar isso dessa forma. Pessoal, minha tela voltou a aparecer aqui? Voltou. Beleza. Eu caí rapidinho aqui. Seguindo aí, gente. Sistematizar e formalizar a função dos coordenadores regionais. A gente tem algumas superintendências, principalmente as maiores, né? São Paulo, Minas, Bahia, que a gente tem os coordenadores, só que eles não estão na maioria dos sistemas. Então, dá a gente tem que acabar fazendo uma gambiarra nos sistemas gerenciais para vincular e tudo. Então, se a gente sistematizar essa função, ainda que seja só em algumas CES, seria interessante, inclusive, para otimizar a questão administrativa e gerencial. A 2.8, gente, reformulação da estrutura do Conselho Diretor, que hoje você tem só os diretores da sede que votam, né, no Conselho Diretor, é o do CDDI, da DPE, da DGC, da DE, o presidente, acho que são esses 5, tem mais um, deixa eu ver aqui, e o da DI. Então, a gente reformular, ok, acho que tem mais um também que eu não estou lembrado, mas a gente tem esses 7 que votam pela direção, né, do IBGE, então vamos colocar 7 também superintendentes, que vão ser rotativos, para voto com direito a voto também, e mais 7 representantes do servidor, que vão ser conjuntos eleitos, né, pelo conjunto de servidores ativos, por um período pré-determinado, e também só vota quem é servidor do quadro efetivo.
Ou seja, se o presidente quiser colocar só colega de fora no conselho diretor, tudo bem, eles não vão ter, quer dizer, nos cargos de eleição, ok, não sendo efetivo, não vai ter direito a voto. Isso para evitar que pessoal de fora entre na casa, mude todas as regras, e depois mudou, destruiu o IBGE inteiro, e depois sai. Ah, não, sai e deixa a bagunça aqui para os servidores efetivos. Então, a ideia é que só os efetivos tenham voto no conselho diretor e também tenha participação paritária entre superintendentes e representantes dos servidores. O 2.9 é um fluxo obrigatório de consulta prévia às superintendências na organização do projeto do Censo 2030, para não ser organizado igual todos os outros, só em petit comitê lá na sede, que é gente que não tem conhecimento de campo, tudo chega, toma decisão que vai no campo, dá errado. Então, você ter um fluxo de consulta obrigatória para montar o projeto do próximo censo demográfico. Direito a pedido de transferência de servidor temporário. É uma pauta que, embora não tenha sido aprovada ainda no Congresso do sindicato, é uma pauta histórica nossa aqui de Minas. Estabelecimento de um número mínimo de servidor efetivo por agência, conforme o tamanho de cada um. Então, se é aquela agência nível 1, que é menor, pelo menos 3 efetivos, pelo menos, não significa máximo, isso aqui é valor mínimo. Se é nível 2, mínimo 4, se é nível 3, mínimo 5. Beleza? Inclusive, esse quantitativo serviria de parâmetro para a gente repor essas vagas e solicitar no próximo concurso. Estabelecimento de um grupo de trabalho entre a gerência de relações institucionais, que é aquela que é Vali, que ele coordena, com as áreas técnicas de cada superintendência, porque é uma gerência para se relacionar, né, com as superintendências, e até hoje ela nunca veio aqui em Minas, para você ter ideia. Então, vai ter que ter um GT, e com as diversas áreas técnicas, para elas saberem, vai ter um GT com a área técnica referente à pesquisa geográfica. Então, vai lá no quinto andar aqui da superintendência e vamos montar, né, esse grupo de trabalho sobre o que pode melhorar e tudo. Mesma coisa com os SDI, com o setor de RH, recurso material, as diversas pesquisas estatísticas, tanto as amostrais quanto econômicas, as agropecuárias, e através disso a gente tem uma elaboração de um plano de melhoria nos fluxos de trabalho, que na nossa compreensão, a gerência de relações institucionais ela serviria para isso mesmo. Não é só para ficar lá atrás do presidente sem dialogar com a base, né? Um convênio permanente com uma rede de aluguel de carro, de veículos, para sempre precisar suprir a demanda de viatura. Porque o que acontece? Às vezes, em agência, a gente tem 2 viaturas só na agência e as 2 estão na oficina. E o CNEF não vai parar, né? A demanda de CNEF, CNAD, atualização de campo não para. Então, a gente tem um convênio permanente para, estou precisando de viatura, vou lá e tudo. Então, seria isso. Cobrar da... gente, um detalhe. Aqui da 10 pulou para 14, mas é por equívoco meu, Pedro. Aí, no final, eu vou numerar tudo certinho aqui. E a 17, cobrar da sede elaboração de protocolos de ação em caso de assédio, agressão, ocorrência policial, acidente de qualquer outra natureza, exemplo, mordida de cachorro, caiu uma árvore na viatura e tal, para os servidores que estão na coleta. Você ter um protocolo assim, o que fazer, foi assediado de alguma forma durante a entrevista, qual é o protocolo, o que tem que ser feito? Para a sede assumir isso, não deixar, não. Deixa o cara da agência lá, o chefe da agência, ele se vira nos 30, ele sabe mais ou menos o que fazer. Não, precisa ter um protocolo formal. Beleza? Desse bloco, gente, ficou alguma dúvida, algum comentário? Guilherme, você levantou a mão, pode falar, cara. O 2.14. Vamos voltar lá. Isso, esse daqui. Cada um mínimo de 3 servidores de nível intermediário, 4 agências de nível 2. O servidores efetivos. É o 4.14? Eu acho que é esse. Você falou que era o estabelecimento dos servidores efetivos de nível conforme cada um. Como é que é mesmo esse aqui? Porque agora, porque você foi falando, eu perdi. Oi?
Não peguei, Guilherme. A quantidade de servidores em cada agência, beleza. Isso. Em 2014, foram criados 2 grupos tripartite. Ou 12 ou 14, um dos dois. Um para tratar da elaboração do plano de carreira, que saiu, que é esse que saiu aí com o relatório, e o outro para tratar, porque tinha a questão de subsídio, se o camarada podia e tal, fizeram um negócio, né, condensado, e o outro que era para fazer um grupo de estudo para tratar da questão dos temporários, ou seja, quantidade de temporários em cada agência. Na realidade, quando você fala quantidade de temporários em cada agência, você também está colocando a força de trabalho, ou seja, quantos efetivos eu preciso em cada agência, quantos temporários eu preciso em cada agência. Então, a gente tem que ter um número mínimo de servidores atuando ali, seja eles efetivos ou temporários, com cada cargo, cada uma dessas questões. Ou seja, hoje, no IBGE, quando eu vim para cá em 2014, a primeira coisa que eu perguntei é qual é o quadro de funcionários que tem o IBGE, para saber se tinha vaga. Não tem. Ninguém sabe quantas vagas há de tecnologista, de analista, de técnico em cada org do IBGE. Esse estudo nunca foi feito. Então, isso é uma coisa muito importante para a gente ter. A gente tem que cobrar a feitura desse grupo, bipartite ou tripartite com o Ministério, de tal forma que nós saibamos, para cada org, qual é a força de trabalho que ela deve ter para que todos os gerentes e supervisores e chefes de agência possam trabalhar com ela. E se estiver faltando, falar, olha, está faltando funcionário aqui, está faltando funcionário ali, está faltando funcionário em outro lugar. Então, é assim que a gente consegue cobrar. Mas enquanto a CRH não fizer isso, enquanto nós não sentarmos e fizermos, por quê? Porque naquela época, o sindicato tinha uma política que era contrária a ter funcionários temporários no IBGE. E aí, quando a diretoria veio sentar para conversar, o sindicato não quis conversar. Ficaram de forma antagônica. É zero. E ele não abriu mão do zero. Né? Ele não abriu mão do zero naquele momento. Então, a gente tem que sentar e conversar, porque não é só funcionário efetivo, né? É quantos funcionários efetivos de cada tipo e qual que é o mínimo dado a nossa carga de trabalho. É isso. Perfeito. Aqui é só para esclarecer, Guilherme. Aqui lógico que a gente que esse estudo assim, é importantíssimo. Aqui seria só uma trava para a gente colocar para evitar assim, o esvaziamento mesmo de agência. A gente tem agência assim, que está sem servidor efetivo, então seria só para a gente ter, até para servir de parâmetro, né, no próximo concurso, não, vamos solicitar tantos aqui. Até mesmo para você pedir concurso, você tem que saber qual é o número de vagas que eu tenho em cada org. Seria exatamente isso. Org. Não colocar lá, não, temos agências que estão sem ninguém, com um funcionário só, e temos a agência que o pessoal está se aposentando, mas ele é mais amigo lá, eu acho que essa agência é mais importante, eu vou botar aqui do que lá. Então, aí você... Onde que está mais... Se o camarada adoecer, não tem ninguém para abrir a porta da agência, não tem problema, mas desde que essa daqui, que é grande, tenha os funcionários, não pode ser assim. Eu concordo com você. A gente tem que trazer esse estudo para a gente saber onde ter, né? E outra, isso facilita um outro pedido mais para cima, que é o de transferência. Porque se eu sei qual é o quantitativo de pessoas em cada org, eu posso pleitear a minha remoção para aquele lugar, porque é o lugar mais próximo, isso antes de um concurso, o que ajudaria tanto no bem-estar das pessoas, a pessoa trabalhar melhor e tudo mais. E a gente alocar as vagas que vêm para cá, para aqueles determinados lugares. Show de bola. Pessoal, da proposta 2, posso seguir para o bloco 3?
Aí agora a tendência é que fique mais rapidinho aqui. Ó, gente, bloco 3 que envolve, aí é o quarto, né? Só a gente com a CBGE. Primeiro, relatório trimestral com feedback do andamento de cada proposta aprovada. Porque a gente tem a aprovação de proposta e cai no limbo. Eles não falam, está aprovado assim, e se perde, engavetam e tudo. Então, tem essa obrigatoriedade. Cada proposta aprovada, como é que está o andamento, como é que ainda que falam, não teve evolução, mas eles têm de dar esse feedback. Segunda, judicialização imediata da pauta referente à obrigatoriedade de seguro para viatura. Isso sempre é aprovado em todo o Congresso. E aí, se o IBGE fala com a direção, não dá. Então, entrar na justiça. Já que tá nesse impasse, já vão para o pau. Desculpa o termo mais chulo. Elaboração de um fluxo de assistência para ocorrência de trânsito para todos os servidores, especialmente quando envolve a PM. Então, a ideia é que o sindicato, isso é algo, gente, que a gente a gente vai começar a organizar aqui em Minas, mas poderia ser nacional. A gente ter um fluxo de assistência para ocorrência de trânsito. Ó, bati o carro, ó, o que você tem que fazer, como que vai ser, porque geralmente é o colega da agência que ajuda, aí tem colega que não ajuda, aí ele entra em contato com a SES, aí aqui o Júlio, né, da GRM, que ajuda a gente bastante aqui, mas às vezes ele está de férias, aí fica negócio, então o sindicato ele ajudar também. Ó, faz assim, inclusive faz dessa forma para não envolver, para mostrar, né, provar que não foi culpa sua e tudo. Então a gente tem esse fluxo de assistência. E em caso de necessidade, pessoal, se o servidor temporário ele for sindicalizado, ele precisar ter de ressarcir o erário, o sindicato usar os recursos dele para cobrir 70% do valor, 75% do valor. Beleza? Isso para temporário sindicalizado, e isso vai até incentivar, né, os temporários a se sindicalizarem também. E junto a possibilidade do sindicato judicializar também, quando perdeu assim, não, vai ter que pagar. O sindicato vê se ele pode entrar na justiça para o APM não pagar. Beleza? Rafael, pode falar, deixa eu colocar. O Rafael levantou a mão aqui, gente, deixa eu só colocar. Gente, não sei. A minha sugestão, eu gosto dessa história, né, dessa ideia de pagar 75%, mas eu acho que a gente devia estabelecer um mínimo de tempo de contribuição, sei lá, 2 meses, pelo menos, alguma coisa, porque senão o que pode acontecer? Da pessoa, ela participou, ela teve um acidente, aí porque ela teve o acidente, aí ela se sindicaliza. Então, eu acho assim, tem que ter, pensaria que talvez a proposta seria ter uma carência. Não precisa ser longa, não, mas é só para a gente já ter como proposta, quando a gente for apresentar o sindicato, a gente vai falar, ó, um dos benefícios é essa cobertura, que é quase, na verdade, como se fosse um seguro, mas para ele funcionar como um seguro tem uma carência. Não sei se vale a pena, se não vale, se ultrapassa o espírito da ideia, mas é um jeito de evitar esse tipo de comportamento. Não sei o que vocês acham. Mas é porque na proposta A gente pode colocar assim, ainda que seja um mês só e tudo. são 2 meses. Mas isso a gente coloca até. A gente pode reforçar. Seguindo, gente. Encaminhamento com 6 meses de antecedência, datas e principais informes para eleições estaduais e nacionais da CBGE, para não ocorrer tudo de última hora e ninguém ter tempo de organizar a chapa, etc. Encaminhamento no mínimo de 3 meses de antecedência, datas e principais informes para os encontros, congressos presenciais, que eles falam, vai ser daqui a um mês. Então fica difícil, às vezes a pessoa já está com férias programadas e tudo, então tem isso mais como maior antecedência. Estabelecimento de convênio entre a CBGE e Gympass, ou rede de academia similar. Estabelecimento de convênio, a CBGE com plano de saúde bom de escala nacional e uma atuação ativa do sindicato para melhorar as condições do convênio com a GEAP, que é a que está firmando aí como do Serviço Público Federal. Convênio da CBGE com alguma drogaria de alcance nacional, para a gente ter desconto em produto. Convênio da CBGE com rede veterinária, pet shop de alcance nacional, provendo associado desconto em produto. E, principalmente, gente,
criar um fluxograma, se eles não quiserem fazer isso e tudo, que pelo menos crie um fluxograma, um passo a passo, para a gente, estadual, núcleo estadual, firmar parceria, contrato com programa de ginástica laboral, yoga, alongamento, drogaria, clube, tudo isso. Farmácia, hotel principalmente, gente, porque vem colega de agência para cá, tem um hotel com descontinho para quem é sindicalizado. Então, a gente precisa ter esse passo a passo, esse fluxograma. Estabelecer, isso é importante, lembrei até de você, viu, Guilherme? Critério objetivo na seleção dos sindicalizados que vão atuar na mesa de negociação com o governo. E abertura para representação dos núcleos estaduais através de eleição. Por quê? Na prática, o que acontece, gente? Vamos negociar? Vai uma galerinha lá da CBGE, chama os amigos, quem é mais alinhado, e vai junto, sem qualquer critério objetivo, tudo subjetivo. Então, a ideia é criar um critério que seja objetivo. Beleza? Nesse bloco aqui, gente, ficou tudo legal? Podemos seguir? Show de bola, gente. Essa aqui já é só sindicalizado que pode votar, porque é referente à alteração no estatuto. Todas essas, gente, tradicionalmente, quase todas aqui, tradicionalmente já defendidas. A gente perdeu, né, nas últimas eleições essas ideias, mas a gente vai voltar. Sempre vamos apresentar elas. Primeiro, alterar o artigo 18 e parágrafo sequente para as eleições serem feitas pelo critério da proporcionalidade e não majoritariedade. E mesma coisa para os núcleos sindicais. Alterar o artigo 18 de triênio para biênio, o texto da duração do mandato. Alterar o artigo 22, que trata do tempo de filiação, em vez de ser 3 meses ou mais, para ser 30 dias ou mais. Beleza? Mesma coisa os outros artigos. Suprimir item F e E do artigo 12º, que trata do Congresso Nacional. Para a gente ter uma ideia, são esses aqui. Serão eleitos em assembleia com base em antecedência mínima de 20 dias e mínimo de 10% do total de filiados. A gente suprime isso daqui. O F, perdão. Se não atingir o mínimo estabelecido e tal, então quem está lá, votou, a gente suprimir essas exigências, na verdade. Suprimir o formato presencial da DN, do encontro da DN, e ela colocar exclusivamente no formato virtual. Por quê? Para os núcleos estaduais, gente, é muito difícil a gente conseguir comparecer nos congressos e encontros da DN. O virtual seria mais fácil para o pessoal do estadual. É muito complicado, todo mundo daqui sabe que está atolado de serviço, é muito difícil você tirar uma semaninha para ir lá participar. O virtual tornaria mais fácil. Às vezes tem muito colega nosso que tem criança pequena, então seria mais fácil se a DN exclusivamente no virtual e o congresso, lógico, no presencial. Aqui, e a gente... ou híbrido, Gabriel. Oi? Ou híbrido. Ou híbrido, boa. A gente pode até colocar no final, colocar essa virtual ou híbrido, para possibilitar, às vezes, por exemplo, o Guilherme tem criança pequena em casa, e às vezes na semana que vai correr a DN, ele precisa dar um apoio lá para a esposa, para ficar com os meninos e tal. Ele poderia participar se for virtual ou híbrido. E a gente também alterar a realização do ENAP para anual. Hoje ele é de 2 em 2 anos. E a gente sabe que tem muito colega, assim, os colegas, né, que já são aposentados, eu acho que é importante, assim, eles terem esses encontros, assim, terem mais desses encontros, que discute muita coisa, reencontra os colegas. Então, a economia da gente diminuir o número de participantes do Congresso, que está casado com essa 4,7, para vocês terem ideia, a gente, hoje, 30, para 1 para cada 30, Minas tem 20 vagas, a gente preencheu metade disso. Então, poderia ser metade, e a gente ter, na economia
com o DN e com essa diminuição de número de delegados no Congresso, a gente ter, às vezes, um número maior de encontros dos aposentados. Beleza? Porque essa forma aqui, gente, privilegia só quem é da sede, quem é lá do Rio de Janeiro. Os núcleos estaduais ficam prejudicados, que é muito mais complicado para eles. Beleza? Esse bloco 4, gente, ficou tranquilo? Lembrando que aqui, gente, virtual ou híbrido. Beleza? E por fim, gente, o bloco emergencial, se somente se acabar com 100% remoto. Se não acabar, não faz sentido manter. É o seguinte, a ideia que já é até ventilada na casa, a jornada presencial poderá, de comum acordo com a chefia, né, em outra unidade da unidade de lotação. A gente tem colegas nossos aqui que eles só toparam ir para a sede se ficar no 100% remoto, porque eles moram aqui em BH. Então, se acabar, parte da jornada presencial poderia ser cumprida aqui. Ah, Gabriel, lembrando, servidor que não detenha cargo gerencial acima do FCS 6. Então, esse aqui tem que ficar pelo menos no híbrido mesmo. Mas quem está abaixo disso aqui, tem essa possibilidade. Ah, mas vai lotar. Isso foi até um feedback que eu tive, mas vai lotar assim, as superintendências e agências. Aí, obviamente, vai ficar a cargo da sede fazer o levantamento, né, dos lugares que vão receber e prover esses locais tanto dos equipamentos quanto do espaço necessário, sem de que, de forma alguma, gere algum impacto no espaço original de trabalho ou no quantitativo de equipamento. Não pode simplesmente julgar a galera, se virem aí superintendência, se virem em agências. Não. Vai fazer um levantamento anterior, chegar, precisa de quê? Tem esse espaço, então vamos precisar de mais uma sala, vamos precisar de mais alguma coisa do tipo. Beleza? Então ficaria a cargo da sede repassar tanto os recursos quanto os equipamentos. E também, obviamente, ficaria facultado ao servidor que perder esse benefício solicitar a transferência para alguma outra unidade do BGE. Beleza? Para não ter um impacto tão grande se e somente se acabar com o 100% remoto. Pessoal, acabou aqui o conjunto de propostas. Finalista presente. Ficou alguma dúvida? O Pedro até colocou, se houver carência na proposta 3.4, que seja a mínima possível. A ideia é isso mesmo, viu, Pedro? A gente até colocar os 30 dias, que já está sendo solicitado, a gente colocar isso mesmo. A gente julga que isso é importante chamar os temporários mais para o sindicato. A Cíntia até comentou aqui, gente, que o Guaxupé não tem geladeira nem frigobar. Isso incluiria aquilo que o Guilherme falou, esse plano de investimento também, não só na infraestrutura telhado, por exemplo, tal, mas entraria também, né, nessas outras questões. Beleza? Pessoal, o Guilherme, compartilha o link aqui novamente. Ele vai ter... Lembrem, gente, de entrar no link de votação, marcar a lista de presença e votar em cada uma das propostas que a gente vai votar de forma separada. O que for aprovado vai para a tese final. Beleza? Ela vai ficar aberta, gente, até às 17 horas do dia de hoje. Para votar, para quem não puder votar agora, está acompanhando pelo celular e tudo, depois quiser votar com calma e tudo, vai ter essa possibilidade aqui. Beleza? A gente vai compartilhar esse link nos grupos também. Pessoal, ficou mais alguma dúvida? Está tudo certo? Tudo certinho, gente? Podemos encerrar? Você vai compartilhar lá os links de votação, lá nos grupos do Telegram e do... Isso. Não, o Guilherme está compartilhando aqui. Tem o Guilherme aqui que está aqui conosco. Tem o Guilherme Moreira, tem o Guilherme ali, tem o Guilherme Lorenz, aqui é cheio de Guilherme. Então, ele vai compartilhar, gente, e a gente vai compartilhar em outros grupos também, fora do sindicato. Aí eu até peço, gente, Cíntia está lá no grupo do Sul de Minas, manda lá, compartilha com o pessoal do Sul.
Marcos, que tá lá no grupo do Triângulo, compartilha lá também. A maioria das propostas, gente, não precisa nem ser sindicalizado. Temporário pode votar? Também pode votar, galera. Beleza? Só o bloco 4 que é para os sindicalizados. Beleza, gente? Então, agradecer aí a participação de todos aí. Bom feriado para todos e um abraço aí.